como vocês sabem, foi indicada na Assembleia Nacional Francesa, foi ministro da Justiça na França, do governo do presidente François Hollande, entre 2012 e 2016. A Madame Tubirá foi a grande força motriz por trás da lei de maio de 2021, que transformou o tráfico atlântico de escravos e a escravidão crime contra a humanidade, e também por conta do empenho da Madame Tubirá em assuntos relacionados às minorias e à união homoafetiva. Em 2016, do projeto dela, que se chama Lei Tubirá, na França. Em 2016, nós tivemos a lei que passou a permitir a união de pessoas, o casamento de pessoas do mesmo sexo na França. Então, nós estamos diante de uma das figuras históricas francesas, uma mulher, de uma personagem política de muita força na França, que para a gente é um exemplo. Eu trouxe só algumas das conquistas da Madame Tubirá, mas que mostram para vocês a importância de ter aqui, a inspiração que ela representa para todos nós aqui na Faculdade de Direito e na sociedade brasileira. Então, é um orgulho imenso apresentar, eu vou parar de falar e vou passar a palavra imediatamente ao professor Pedro Dallaire para que ele apresente um pouco a vocês a ideia da cátedra José Bonifácio, porque a Madame Tubirá está desenvolvendo atividades junto à Universidade de São Paulo. Professor Pedro, muito obrigada por estar conosco hoje na pergunta. Muito bom dia a todas e todos. É sempre para mim uma satisfação voltar à Faculdade de Direito, porque eu estudei aqui, fiz a minha trajetória de pós-graduação aqui e entrei como professor da universidade aqui. Depois fiz parte da leva de professores da Faculdade de Direito que ajudou a criar o Instituto de Relações Internacionais, mas até hoje eu me sinto professor aqui. Enquanto o professor Casella e os colegas permitirem, eu inclusive sou credenciado como orientador da pós-graduação aqui. Então eu tenho muita satisfação. Quero agradecer muito a professora Luísa, ao professor Paulo Casella da Faculdade de Direito, saudar meus colegas do Instituto de Relações Internacionais, o professor Guilherme Assis de Almeida, que também é professor aqui da Faculdade de Direito, mas que a gente já adotou como nosso, o professor Arthur Capella, também oriundo aqui da Faculdade de Direito, como estudante, e se tiver mais alguém aqui que eu estou esquecendo, por favor, me perdoe. Quero saudar aqui as alunas, os alunos, os integrantes do grupo de pesquisa da Cátedra José Bonifácio que estão aqui, que trabalham com a catedrática, mas que também vieram aqui. E de maneira muito breve, porque nós queremos ouvir a catedrática. É só explicar o que é a Cátedra José Bonifácio. Ela foi criada em 2013 na USP, está ancorada no Instituto de Relações Internacionais, mas ela é uma cátedra da universidade criada por portaria do reitor. E a ideia dela foi incorporar à prática acadêmica a experiência de grandes personalidades da vida pública, né? De maneira a reforçar na atividade de pesquisa conduzida na universidade essa experiência do mundo real, né? Adicionando-a à experiência adquirida pelo estudo mais ortodoxo, vamos dizer, mais teórico, essa vivência. Então, a cada ano, a cátedra tem uma titular ou um titular, né, que dirige atividades de pesquisa aqui na Universidade de São Paulo, num tema escolhido pela catedrática ou pelo catedrático, com a nossa ajuda, sempre um tema da atualidade. E há uma cerimônia de posse muito importante hoje na liturgia da Universidade de São Paulo, que é dirigida pelo reitor, e um ano depois, quando vai tomar posse a nova catedrática ou o novo catedrático, aquele que está saindo lança o seu livro. Então, são 12 anos de cátedra, nós estamos preparando agora o 12º livro. Todos os livros estão disponíveis no site da EDUSP, livros abertos da EDUSP. Se vocês entrarem lá
livros abertos, livros de relações internacionais estão todos lá, são de acesso livre. Esses livros, coordenados pelos catedráticos e catedráticas, reúnem artigos de personalidades convidadas pela catedrática ou catedrático e de estudantes da Universidade de São Paulo. Cada livro, pelo menos 10 artigos, são de estudantes da Universidade de São Paulo. Eu diria que a maioria, inclusive aqui da Faculdade de Direito, né, são estudantes de pós-graduação, que contribuem na medida em que o tema de pesquisa esteja relacionado com o tema escolhido pela catedrática ou catedrático, né? Então, isso é uma maneira de anabolizar, de dinamizar a atividade de pesquisa, incorporando esta perspectiva, né, mais concreta. A cátedra lida, portanto, com duas dimensões acadêmicas muito importantes. A multidisciplinaridade, né, porque hoje nós estamos com um grupo de pesquisa, são 57 pesquisadores, nos lembrava a Ana Paula, de cerca de 20 ou 21 programas de pós-graduação diferentes da USP. E a outra perspectiva, que aqui na Faculdade de Direito é mais tranquilo, a gente vive melhor isso aí, mas que no resto da universidade nem sempre é fácil, a relação de teoria e prática. É você trazer para o campo da reflexão teórica a experiência tem uma vida concreta, né? Os catedráticos e catedráticas, como eu disse, são sempre grandes personalidades da vida ibero-americana. O primeiro foi Ricardo Lagos, presidente do Chile. Tivemos aqui já Felipe González, primeiro-ministro da Espanha, Laura Chinchilla, que foi presidente de Costa Rica, Rubens Recupero, né, o primeiro ex-aluno da Universidade de São Paulo, que foi catedrático, cada um escolhendo um tema, né? Susana Malcorra, ex-ministra das Relações Exteriores da Argentina, por exemplo, trabalhou com o tema da perspectiva feminista para uma nova governança global. Cada um tem o seu tema. Já finalizando, quer dizer, toda catedrático vem ao Brasil 3 ou 4 vezes por ano. Em geral, são pessoas muito ocupadas. E é por isso que são escolhidas, né? Se tiver muito tempo disponível, não nos interessa, tá certo? Nós queremos justamente uma pessoa que esteja conectada com o mundo para trazer aqui para os nossos estudantes essa perspectiva, né, do mundo real, né? Então, Madame Taubira acaba de vir de uma jornada, esteve na África, esteve na Europa, ela, né, daqui a pouco eu vou falar onde é que ela vive, né? E ela é uma globetrotter, né? Madame Taubira é um globetrotter, né? E circula muito, e isso é muito bom para os nossos alunos, e vocês se beneficiam da perspectiva que traz. E toda a vinda, a gente organiza algum evento da cátedra nas diferentes unidades da USP. Então, não é a primeira vez que é feito um evento da cátedra aqui na São Francisco. A Faculdade de Direito recebeu o Ricardo Lagos, recebeu Laura Chinchilla, em aulas, assim, com os alunos, e agora recebe Cristian Taubira. Cristian Taubira é a 12ª catedrática, né? Vocês podem perguntar, mas se a cátedra é uma cátedra ibero-americana, o que está fazendo aqui uma antiga ministra da Justiça da França, né? Porque Madame Taubira é da Guiana Francesa. É uma grande personalidade da América do Sul. Ela mesma se define como creole, negra, amazônida, né? E foi convidada pelo reitor e pela universidade para desenvolver estudos sobre a sociedade amazônica. E o livro que vai ser lançado, o 12º livro da cátedra, será lançado provavelmente no mês de setembro, e será uma contribuição da USP com cerca de 20 estudos para a COP30. Todos os livros são pensados como contribuições da USP para o debate público, né? Por exemplo, de Rubens Recupero, foi alusivo ao bicentenário da independência do Brasil. É uma obra extraordinária, né? Cada um desses livros tem, e Madame Taubira está aqui na USP para ajudar a nossa reflexão sobre, né, a Amazônia e a COP30. Mas, para o evento de hoje, né, como ela foi ministra da Justiça e nós estamos aqui na Casa do Direito,
né, a ideia foi que ela pudesse dialogar um pouco com vocês sobre a experiência dela como ministra da Justiça, né? Então, aproveitem, degustem, é um grande momento da universidade. Receber Madame Taubira ici dans l'hospice, c'est un moment formidable, c'est une opportunité très intéressante pour notre étudiant, pour les professeurs, pour notre communauté. Et je vais remercier a professor Paulo Casella a disponibilité de la tradução da conferência de Madame Taubira. Então, muito obrigado a todas e todos e procurem se acompanhar um pouco as atividades da Cátedra José Bonifácio, que vocês vão ver que tem muita coisa interessante produzida ao longo desses 12 anos. Então, professora Anelisa, com o meu agradecimento, devolvo a palavra para que possamos, diretamente para a catedrática. Então, Madame Taubira, vous êtes avec la parole. Oui, mais moi, je préfère parler debout. Não, é melhor ela falar com aquele... Vous voulez que je mette votre truc là? Ah, d'accord. Não sei se tem um pedestal ali, tem um pedestal? Não? Et ça, c'est à quelqu'un? Muito obrigada, senhor. Tá bom. E ela fala português. Não. Eu falo muito mal. Então vou falar francês porque minha prática da língua portuguesa não é bastante fluente para permitir que eu fazer, se você quiser, desculpa-me, não permitir que eu possa fazer essa conferência em português. Talvez a próxima vez, dentro de 10 anos. Donc, je vais m'exprimer en français. Je vous remercie, Madame chère Anna Elisa Béchard. Chez moi, il y a des Bichard. Béchard. Merci, Madame la vice-directrice, de m'accueillir à nouveau, puisque vous m'avez déjà accueilli dans cette faculté, et de permettre la tenue de cette conférence. Merci, professeur Dallary. Vous savez à quel point votre implication et votre entremise ont été précieuses. Merci, professeur Paulo Casella, d'avoir accepté la tâche ingrate de traduire spontanément, donc simultanément, non pas simultanément, consécutivement, le français précis, de traduire mes propos. Je vous remercie chacun d'être là. Merci aux professeurs, mesdames, messieurs les professeurs, pour votre présence qui m'honore très sérieusement. Je vais donc sur la proposition du professeur Dallary, d'ailleurs, je vous avoue tous, c'est lui qui a choisi le titre de cette conférence. Personne ne comprend le français ici? Si. Quantas pessoas entendem o que estudei? Ah, pas mal. É assim, Tá mal. não tem problema, assim vale. Depois de agradecer à professora Anelisa Béchard, ao professor Pedro Dallary e ao Casella, a Madame Christiane Taubira vai começar a falar sobre a experiência dela como ministra da Justiça na luta contra o racismo e o preconceito. Donc, le professeur Casella a déjà dit le titre de la conférence, donc je le répète. Vou falar de minha expérience. Je vais vous parler de mon expérience, en effet. Je viens ici jusqu'à vous. Ça fait de la distance, en effet. Et autant que ce soit utile, vous êtes dans une maison du droit, vous travaillez, vous tournez et retournez le droit avec vos professeurs tous les jours, pour certains d'entre vous depuis plusieurs années. Donc l'intérêt, ce n'est pas que je vienne vous parler du droit, l'intérêt c'est que je vienne vous parler de l'expérience que le droit permet lorsqu'on est parlementaire et lorsqu'on est ministre régalienne, ce qu'est un ministre de la Justice en France.
La France, c'est une société organisée avec un pouvoir d'État centralisé. Ça n'est pas le même schéma, ce n'est pas la même architecture institutionnelle que celle du Brésil, qui est une république fédérale. La répartition des pouvoirs n'est pas la même et les effets d'application des lois et des politiques publiques, forcément, ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, ce que je... A questão seria justamente vindo a uma casa do direito, a uma faculdade de direito, não considerar os aspectos técnicos do direito, mas justamente ver do ponto de vista da aplicação e do impacto sobre a sociedade. E a experiência como parlamentar, tanto da Assembleia Nacional Francesa como do Parlamento Europeu, e como ministra da Justiça. E assinalando a diferença em relação ao Brasil, em que a estrutura do Estado é centralizada, diversamente do Brasil, que, como República Federativa, tem uma estrutura diversa na organização de todo o governo e na administração das questões da justiça e segurança também. Merci. Je vais donc aborder le droit sous des angles que j'espère originaux pour vous, c'est-à-dire sous l'angle du rôle du droit dans la cohésion de nos sociétés démocratiques, à travers justement la double expérience que j'ai conduite moi, une expérience parlementaire sur une vingtaine d'années, donc au sein de l'Assemblée nationale française à fabriquer des lois, et une expérience ministérielle, donc dans ce qu'on appelle le pouvoir exécutif, au gouvernement français en tant que ministre de la Justice. C'est un des 4 ministères régaliens en France. E é justamente nesse sentido que ela vem nos falar do funcionamento do direito como parte do funcionamento da sociedade e com a dupla experiência que ela teve como legisladora na Assembleia Nacional Francesa e depois no Poder Executivo como ministra da Justiça. Donc, ce droit, à partir de cette double expérience, je vais l'interroger à travers son rôle dans la cohésion de nos sociétés démocratiques, je viens de le dire, mais également à travers sa vitalité dans nos systèmes sociaux et économiques. Si nous en avons le temps, je voudrais aborder la question de son instrumentalisation, notamment dans la régression des libertés individuelles et des libertés publiques. Et puis, si nous avons encore un petit peu de temps, peut-être son rôle et son poids dans l'ordre international, parce que je suppose que l'état du monde actuellement, l'actuel désordre international et la promesse de plus grands désordres encore vous interpelle. Então, é importante não enxergarmos o direito somente do ponto de vista técnico ou como um conjunto de normas, mas pensar o impacto sobre a sociedade, sobre o funcionamento de cada sociedade e, nesse sentido, se houver tempo, também considerar um pouquinho o papel do direito na sociedade internacional, especialmente em momentos em que se vê uma regressão de liberdades e de respeito em relação a minorias e outras opiniões dissidentes. Donc, si on s'interroge sur le rôle du droit dans la lutte pour l'égalité et contre le racisme, c'est le titre de la conférence, mais nous allons aborder quelques autres discriminations, il me paraît important d'exposer en quelques mots 2 grandes expériences, j'en ai eu 3 en fait, 2 grandes expériences d'élaboration, de présentation et de défense de textes de loi. La première, ce sera la loi qui a été évoquée par Madame la vice-directrice, donc la loi reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'est d'ailleurs la seule loi qui existe au monde. Enfin, la France est le seul pays à avoir un texte de loi. Il y a un texte, mais beaucoup plus réduit au Sénégal. La deuxième expérience, c'est la loi qui a également été évoquée, qui reconnaît, autorise le mariage. On l'appelait le mariage pour tous et toutes, le mariage pour les couples homosexuels.
La troisième expérience, je ne vais pas l'aborder faute de temps, c'est un texte, une réforme pénale importante que j'ai conduite. En fait, en France, les lois portent le nom du député ou du ministre qui les a portées quand elles sont inscrites profondément dans l'arsenal législatif. Donc il y a 3 lois Taubira, celle sur l'esclavage, celle sur le mariage pour tous et la troisième qui est une réforme pénale. Do conjunto da importante experiência como legisladora e depois como ministra da Justiça, ela gostaria de destacar 3 leis que podem ser especialmente interessantes mencionar hoje. Uma que foi já mencionada pela professora Neisa Bechara, a questão do casamento para todos, então o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a questão da escravidão como crime contra a humanidade, sendo a França o país que pioneiramente adotou uma norma nesse sentido, e há somente uma equivalente muito mais reduzida no Senegal. E a terceira questão foi Une réforme pénale. a reforma penal, que é assunto que, então, essas 3 leis, seguindo a tradição francesa, quando elas são transformadas quando elas são efetivadas, elas levam o nome do parlamentar ou do ministro da Justiça que foi responsável pela iniciativa. E tanto qualquer uma das 3 tem uma relevância direta também para pensarmos em relação a outras sociedades como a nossa. Alors, je parle de 3 lois. En tant que ministre de la Justice, j'en ai présenté 31 au Parlement. Mais je parle de lois qui portent mon nom parce qu'elles s'inscrivent dans l'arsenal législatif, j'allais dire problématique en France. Então, de 31 leis que foram por ela apresentadas, ela vai falar destas 3 que já foram mencionadas, exatamente para destacar alguns aspectos nessa conferência de hoje. C'est une précision juste pour vous dire qu'en France, on fait beaucoup de lois. Para dizer que na França se fazem muitas leis. Pour la première, elle est complètement à la croisée de notre interrogation pour l'égalité et contre le racisme. A primeira, que é exatamente no ponto de encontro das nossas reflexões, a questão de pôr limites à discriminação e ao racismo. Il s'agit de cette loi qui reconnaît la traite et l'esclavage comme crimes contre l'humanité. Elle contient 5 articles, définitivement. J'en avais rédigé 7. Elle contient 5 articles et elle impose à l'article 2 l'enseignement de cette histoire. A lei que declarou a escravidão e o tráfico de pessoas como crime contra a humanidade, o projeto inicialmente tinha 7 artigos, o que foi aprovado e transformado em texto de lei tem 5 artigos, com destaque para o artigo 2º, em que impõe a obrigação de darem cursos sobre essa matéria para que as próximas gerações tenham consciência do crime que foi cometido. C'est un sujet qui concerne également le Brésil, bien entendu, puisque le Brésil a connu aussi la traite et l'esclavage, et qu'il y a aujourd'hui, forcément, c'est une conséquence de cette histoire, il y a des Brésiliennes et des Brésiliens afro-descendants, pour parler rapidement, de la même façon que dans toutes les anciennes puissances coloniales, il y a des citoyennes et des citoyens de plein droit, théorique, qui sont afro-descendants, puisque c'est la conséquence immédiate et durable de cette histoire. E a mesma questão que se colocou na França se coloca também, obviamente, em relação ao Brasil, com um grande número de escravos que foram trazidos para o território, e essa obrigação de ter o conhecimento do que aconteceu e de que isso seja assinalado, então, nas nossas sociedades, em que há, como uma consequência do colonialismo,
grande número de afrodescendentes, como também é o caso aqui no Brasil. Et lutter contre le racisme suppose déjà qu'on regarde en face, d'une part, les situations de racisme, mais également les racines du racisme, la source des préjugés, des représentations qui conduisent à des propos et à des actes racistes. E falar sobre racismo significa não somente confrontar situações concretas em que isso se apresenta, mas também ver as causas, ver as origens da discriminação que se perpetua em diversas sociedades. Et non seulement cette histoire coloniale n'était pas enseignée en France, mais en plus, il y a eu jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale des actions publiques et des politiques publiques qui ont contribué à installer les préjugés raciaux et racistes. Então, e na França, até a Segunda Guerra Mundial, essa matéria não era ensinada e a situação era agravada pelo fato de haver iniciativas que aumentavam as situações de discriminação e de racismo. Parmi ces actions publiques, il y a ce qu'on appelle maintenant les zoos humains, zoos Z2OS. Entre essas situações de discriminação, havia os assim chamados zoológicos humanos. C'était des expositions qui étaient organisées, financées, encadrées par la puissance publique, donc par l'État, et qui invitaient les Français en France, mais ces expositions circulaient en Allemagne, en Suisse, en Belgique, etc., qui invitaient les Françaises et les Français à venir regarder ce que l'État appelait les indigènes, les sauvages. Ce sont des personnes que l'État faisait venir de ses anciennes colonies, ou de ses colonies à l'époque. Esses zoológicos humanos tinham pessoas e eram organizados e financiados pelo poder público e circulavam não somente na França, mas na Alemanha, e eram levados a outros países também, em que habitantes das colônias eram levados para a antiga metrópole para serem visitados pelas pessoas que fossem àquela exposição. Des personnes, qu'on dit indígenas ici, on dit amérindiens ou autochtones chez nous, des personnes prises en Nouvelle-Calédonie, dans plusieurs pays d'Afrique, tous ces pays, tous ces territoires. Muito obrigada. E esses eram pessoas levadas de diferentes colônias da Nova Caledônia, de diferentes países da África, e deslocados para a Europa para serem mostrados. Et toutes ces personnes étaient installées comme des animaux de cirque, même si jusqu'à aujourd'hui on n'accepterait pas ça même pour les animaux, étaient installées au jardin d'acclimatation et c'était donc une attraction et des millions de Françaises et de Français sont allés voir ces sauvages qui vivaient là dans des espèces de tentes qui reproduisaient de façon fantasmatique leur habitat. Então, os assim chamados indígenas ou autóctones eram levados e instalados no jardim de aclimatação e em um cenário que tentava de alguma forma recriar o ambiente com tendas e eles ficavam em exposição para serem visitados por milhões de francesas e franceses que iam lá vê-los como uma atração. Et il y en a qui sont morts, et aujourd'hui encore, il y a des descendants indígenas et d'autres communautés d'autres territoires, mais il y en a même de Guyane, qui réclament le retour des dépouilles de ces personnes qui sont mortes pendant les expositions et qui ont été enterrées ou qui parfois se trouvent dans des musées. E muitas dessas pessoas morreram enquanto estavam na França e hoje há diversas
procedimentos em curso, visando recuperar esses restos humanos das pessoas que morreram nessas condições, para serem enterrados no seu país de origem, e em alguns casos sequer foram enterrados, mas estão os corpos conservados em museus. C'est bien l'histoire coloniale qui a permis ce genre d'action organisée par la puissance publique. E foi exatamente esse espírito colonial que levou à organização desse tipo de evento, financiado e organizado pelo poder público. Et même si cette histoire n'est pas enseignée, elle a laissé des traces dans les mentalités et dans les représentations. E mesmo que a história colonial não seja ensinada, ela deixou traços nas mentalidades e na forma de reagirmos a situações semelhantes. Il faut donc combattre le racisme par des lois, combattre le racisme par des sanctions judiciaires, mais il faut expliquer d'où viennent ces représentations qui font que des personnes insultent d'autres, mais agissent aussi contre d'autres. E é importante que contra o racismo sejam feitas leis, mas também é importante fazer essa conscientização das mentalidades e de entendermos como isso aconteceu, como se chegou até esse ponto na história colonial, como um instrumento de dominação e de distorção da verdade. Então, conhecer e discutir questões como essa é muito importante para termos consciência da enormidade do que foi feito. Donc, mon intention avec ce texte de loi, c'était d'abord d'obliger les institutions républicaines à porter une parole sur le droit humain, sur le droit des libertés, sur le droit de l'égalité entre tous les êtres humains. En France, il y a une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui date de 1789 et qui dit que tous les hommes naissent et demeurent libres, égaux en droit. Donc il fallait poser du droit pour dire que la différence d'apparence ne doit pas générer une différence de droit. O propósito dessa lei foi justamente de criar uma base legal para que seja feita a conscientização e que isso seja inscrito então, na consciência pública para evitar o que já dizia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa de 1789, que todos os homens e mulheres nascem com iguais direitos entre si e que não podem ser julgados pela aparência. Donc, chaque personne, lorsqu'elle est raciste, est responsable de ses propos et de son comportement et de ses actes. Cada pessoa, quando se comporta de uma maneira racista, é responsável pelas suas declarações, pelos seus atos, pelo seu comportamento em relação à sociedade. Mais expliquer ces représentations et dire qu'à la plus haute hauteur de la République, ces discriminations ne sont pas acceptables, ça supposait de dire aussi d'où elles viennent. E foi justamente importante, ao ser transformada em lei, que não é só uma questão individual da consciência de cada um, mas também que no mais alto nível do governo da República houvesse amparo a essas visões discriminatórias e racistas. E isso tinha que ser combatido. Évidemment, les lois sanctionnent. Et il est important de sanctionner parce que le racisme a des conséquences. E as leis têm por finalidade sancionar, e é importante que o racismo faça essa sanção para justamente evitar que esses atos se repitam e se perpetuem. Et les conséquences, c'est évidemment la fragilité psychologique quand on vous insulte et que vous vous sentez vulnérable. Mais les conséquences, c'est aussi dans la vie quotidienne, lorsqu'on refuse de vous accorder un logement, lorsque vous ne pouvez pas accéder à un emploi
alors que vous êtes qualifié pour cela. Et lorsque en amont, vous ne pouvez pas parfois accéder même à de la formation. E isso é importante porque o racismo e a discriminação podem enfraquecer a sua posição como indivíduo, como integrante da sociedade, pode impedi-lo de ter uma posição a qual as suas qualificações permitiriam aceder, simplesmente por uma questão de racismo e de discriminação. Et en France, dans la Constitution française, le mot race est inscrit à l'article 1er. C'est-à-dire qu'une société qui dit que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, qui ne reconnaît pas de race, de division raciale dans l'espèce humaine, cette société-là, néanmoins, dans sa constitution, évoque la race. E é importante lembrar que a Constituição Francesa, no seu artigo 1º, menciona raça. Então, de um lado, nós temos a situação de não discriminação que é colocada no ordenamento jurídico francês, mas, por outro lado, a Constituição faz menção a uma diferença de raças. Alors, la Constitution française mentionne la race pour dire qu'on ne doit pas en tenir compte. A Constituição Francesa menciona a raça para dizer que nós não devemos levar a raça em consideração. Voilà. Puisqu'elle dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi pour tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de religion. Elle respecte toutes les croyances, et puis le reste, son organisation est décentralisée, mais aussi, la suite est importante, la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux représentations électorales et aux fonctions électives, ainsi qu'à toutes les responsabilités professionnelles, à tous les mandats et à toutes les responsabilités professionnelles et sociales. Pour vous faciliter les choses, je vais voilà, vous donner le texte. Então, a Constituição Francesa diz que é Estado. A França é uma república indivisível, laica, democrática e social. Assegura a igualdade diante da lei de todos os cidadãos, sem distinção de origem, de raça ou de religião. Ela respeita todas as crenças, sua organização é descentralizada, a lei favorece o igual acesso de mulheres e homens aos mandatos eleitorais e às funções eletivas, bem como as responsabilidades profissionais e sociais. Merci. Alors, vous faites du droit, vous savez que décentralisé, ça ne veut pas dire fédéral, hein, puisque nous avons quand même un système très centralisé toujours, malgré plusieurs lois de décentralisation. Então, embora dizendo que é Estado descentralizado, isso absolutamente não quer dizer o mesmo que dizer Estado federal. Desculpe. Por favor. Donc, cet extrait de la Constitution est évidemment en contradiction avec le fait que il y avait une tolérance involontaire mais réelle dans la société pour permettre des actes et des attitudes racistes impunis. Il y a tout un arsenal législatif, toute une série de textes de loi qui punissent ce racisme. Je ne pense pas qu'on ait le temps d'y entrer, mais éventuellement au moment des questions. Ce qu'on doit bien comprendre, c'est que l'égalité est un choix de société. Ne perdez pas de vue qu'il y a des sociétés qui ne sont pas égalitaristes, qui n'ont pas l'ambition d'être égalitaristes. Il y a des sociétés de caste, il y a des sociétés où certaines catégories d'individus n'ont pas les mêmes droits que d'autres catégories d'individus. Donc l'égalité est bien un choix démocratique de société. Mesmo dizendo que a igualdade é uma escolha democrática de sociedade,
nós precisamos ter consciência de que as nossas sociedades comportam desigualdades que se perpetuam apesar da lei. E essa necessidade de fazer com que a lei funcione de uma maneira eficaz e que mude a sociedade. Autrement dit, l'égalité, elle doit se proclamer dans son principe. A igualdade deve ser proclamada como princípio. Elle doit s'organiser par les lois et par les politiques publiques. Ela deve ser organizada por meio de leis e políticas públicas. Et elle doit se préserver principalement par la sanction judiciaire. E ela deve ser preservada principalmente por meio de sanção judiciária. C'est la même démarche pour l'égalité qui inspire la deuxième loi qui a été évoquée, à savoir celle qui permet le mariage des couples homosexuels. E é exatamente a mesma argumentação que se aplica em relação à igualdade, que foi também a diretriz para a segunda lei que ela gostaria de mencionar para nós, a lei do casamento para todos, sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo. Parce que le Code civil français organise le mariage entre personnes hétérosexuelles, emporte l'adoption dans sa législation de mariage, mais tout en reconnaissant les couples homosexuels, ne leur permettait pas d'accéder à cette institution officielle. Então, o Código Civil francês de 1804 define o casamento como uma união heterossexual e, ao mesmo tempo em que isso não era impossível de ser feito na França, a forma como a lei estava redigida impedia que pessoas do mesmo sexo tivessem acesso a um igual tratamento e reconhecimento de uma união. E também a questão da adoção, que se colocava com restrições. Cette expérience peut être intéressante parce que vous avez peut-être vu des images pendant plusieurs mois en France. Il y avait d'énormes manifestations contre l'adoption de ce texte de loi. E é justamente importante referir essa experiência, que provavelmente muitos viram. Havia grandes manifestações que foram transmitidas pelos meios de comunicação, pela televisão, com enormes passeatas e manifestações contra a adoção da lei do casamento para todos. C'est-à-dire qu'une société comme la France, qui se proclame égalitariste, Então, uma sociedade como a França, que se proclama igualitarista, constate l'opposition de millions de Françaises et de Français contre une loi égalitariste. Tivemos de assistir esse paradoxo de, nessa sociedade que se diz igualitarista, ter milhões de pessoas se manifestando contra a adoção dessa lei que permitiria uma situação igualitária para pessoas buscando uma união do mesmo sexo. Et ça nous renvoie à des questions qui travaillent le droit en permanence. E isso nos traz uma indagação que precisa ser trabalhada permanentemente no direito. Par exemple, le principe, donc l'égalité pour toutes et tous. O princípio da igualdade para todas e todos. Mais aussi les mœurs, ce qu'on appelle les mœurs. Mas também os costumes. Et les mœurs sont des sujets qui font polémique. E os costumes são matéria de constante polêmica. Et dans toutes les sociétés, démocratiques ou pas, il y a des pratiques et des mœurs diverses. E em todas as sociedades, democráticas ou não, existem questões atinentes a costumes e práticas socialmente aceitas. D'où le rôle du droit, à la fois dans la cohésion, comme je l'indiquais tout à l'heure, dans la cohésion de la société. E daí o papel do direito, como já mencionado, para assegurar a coesão social. Mais aussi sa vitalité, son rôle dans la vitalité de nos sociétés, puisque c'est le droit qui fixe le cadre,
qui permet à chaque citoyenne, chaque citoyen d'être dans une situation qui la conduira à donner le meilleur de lui-même ou d'elle-même. E por isso é justamente importante o papel do direito para garantir que o princípio enunciado na Constituição ou na lei seja assegurado o seu funcionamento na prática e que isso possa ter efetividade. Donc le droit comme instrument qui traduit au quotidien l'ambition d'égalité d'une société démocratique. O direito como instrumento que traduz no cotidiano essa ideia, esse princípio da igualdade como é estipulada nos textos de lei. Donc nous sommes habitués à ça, mais nous devons constater qu'aujourd'hui, qu'il y a une remise en cause générale de la force du droit comme fondement de nos sociétés démocratiques. E nós temos de ver constantemente questionado e posto em xeque a caracterização do direito como uma forma de transformar as nossas sociedades democráticas. Alors, assurément, le droit est parfois instrumentalisé. Então, com certeza, o direito muitas vezes é instrumentalizado. Je disais tout à l'heure qu'il joue parfois un rôle, il est utilisé parfois pour faire régresser les libertés individuelles et les libertés publiques. E, por vezes, o direito é utilizado para fazer regredir as liberdades individuais e as liberdades públicas. Par exemple, lorsque la société est confrontée à un choc, ce qui est le cas par des attentats terroristes, par exemple, E isso, às vezes, a sociedade é confrontada quando existem choques, como, por exemplo, a reação a atentados terroristas ou outros atos de violência. la société devient plus réceptive à des régressions de liberté. E em situações como essa, as sociedades ficam mais receptivas a regressões de liberdade. Et il suffit qu'il y ait un gouvernement soit qui soit obsédé par l'ordre, par la répression, ou alors un gouvernement qui manque de courage politique. E basta ter governo que seja obcecado com a ideia de ordem e de regulamentação, ou governo que tenha uma falta de vontade política. On constate qu'il y a souvent des régressions de libertés individuelles et publiques. E constatamos que há frequentemente situações de regressão das liberdades individuais e liberdades públicas. C'est-à-dire des lois qui restreignent ces libertés. Ou seja, leis que restringem essas liberdades. Le problème, c'est que dans les démocraties, on ne sait pas revenir sur les régressions de libertés individuelles et publiques. E o problema é que nas democracias, muitas vezes, não há mecanismos para reverter regressões das liberdades públicas e liberdades individuais. Parce que lorsqu'un gouvernement a cédé à l'inquiétude de la société, Quando governo cede à inquietude da sociedade, et cette inquiétude, elle est légitime. e essa inquietude pode ser legítima. Quand une société est frappée par un attentat terroriste, il est normal que les gens aient peur, il est normal que les gens soient inquiets, il est normal que les gens aient l'impression d'être encerclés d'ennemis. E é compreensível que uma sociedade, quando se vê confrontada com uma situação de terrorismo ou um ataque violento, tenha um sentimento de medo, um sentimento de insegurança, e isso é um terreno fértil para esse tipo de regressão. Et les gouvernements qui veulent procéder à ces régressions ont souvent tendance à instrumentaliser l'opinion publique. E justamente governos que têm a tendência a fazer esse tipo de regressão podem instrumentalizar o direito e a regulamentação jurídica. Et en effet, l'opinion publique, à ces moments-là, l'opinion publique, c'est prenez toutes les précautions nécessaires, surveillez toute personne bizarre, protégez-nous. E é compreensível que haja, em momentos assim, uma reação da sociedade no sentido de dar respaldo a restrições à liberdade e de criar
impedimentos ao respeito das liberdades públicas. Et souvent, d'ailleurs, les gens disent, mais on peut surveiller tout le monde, moi, je n'ai rien à me reprocher. E é frequente o comentário de pessoas que dizem: podem fazer os controles que quiserem, eu não tenho nada a temer, nada a esconder. Je pense que c'est un piège parce que on commence à surveiller contre les attentats terroristes et on se met à surveiller le courrier, on se met à surveiller les relations intimes, etc. E essa é uma armadilha, porque primeiro começam a haver controles para evitar a ocorrência de atos terroristas, em seguida isso pode avançar para um controle, para uma censura da correspondência, da comunicação entre as pessoas, e pode chegar, inclusive, a se imiscuir nas relações íntimas. Vous qui êtes jeune, je parle évidemment aux étudiantes, aux étudiants, même si les professeurs aussi sont jeunes, vous qui êtes jeunes, moi je voudrais vous interpeller sur ce que j'appellerais vos défis de génération. E justamente, então, aos jovens, aos estudantes aqui, mesmo pensando também nos professores que são um pouco menos jovens, tem essa interpelação que ela faz a vocês, de pensar, Les défis desafio de votre génération. Desafio da geração de vocês diante desses impactos que estão colocados no mundo. Vous êtes en train de grandir dans un monde qui remet en question le droit. Vocês estão crescendo num mundo que coloca em dúvida e que questiona o papel do direito. C'est un monde où se développent les démocraties illibérales. Um mundo em que se desenvolvem democracias não liberais ou iliberais Et les démocratures. e democraturas. C'est-à-dire que ces démocraties libérales sont des démocraties où on restreint de plus en plus les libertés individuelles et les libertés publiques. Ou seja, nós estamos diante de democracias liberais que mais e mais restringem as liberdades públicas e as liberdades individuais. Et on a l'expérience, on le sait, on ne sait pas revenir, on ne sait pas rétablir les libertés. C'est très compliqué de rétablir les libertés parce que ça veut dire que le gouvernement a le courage de dire à la société le risque a disparu, ce qui n'est jamais vrai. Le risque a disparu, donc on rétablit les libertés. E é muito difícil, depois que avançam estas restrições, voltar a estabelecê-las plenamente, porque dificilmente um governo corre o risco de dizer não existe mais perigo, nós podemos retirar aquelas restrições que tinham sido colocadas no momento de crise e de tensão. Et nous vivons aussi dans un monde de démocrature, c'est-à-dire que des élections, donc des électeurs et des électrices, portent au pouvoir des personnes qui ont des projets politiques de restriction globale des libertés. E nós nos vemos em situação em que, por meio de eleições, os eleitores e as eleitoras colocam no poder pessoas que vão depois se engajar em restringir as liberdades públicas e as liberdades individuais. Or, il y a une seule alternative au droit, c'est la force. A única alternativa ao direito é o uso da força. Une société qui ne tient pas par le droit, qui ne tient pas par les lois, qui ne tient pas par les règles démocratiquement adoptées, cette société, elle ne peut tenir que par la force, donc la répression. Uma sociedade que não se sustenta pelo direito, ela será regida pela força. E isso é uma ameaça para todos. Et donc, si nous laissons se développer cette démocratie illibérale et ces démocratures, nous nous aventurons, nous allons faire face à des rapports de force à l'intérieur des sociétés et dans l'ordre international.
E se nós permitirmos o avanço dessas democracias iliberais ou democraturas, nós teremos em seguida as consequências do avanço do uso da força e da restrição ao direito e às garantias. Pour conclure, ce qui peut servir de référence pour que votre génération continue à se battre pour des sociétés de droit, ce qui peut servir de référence, c'est l'ancienneté du droit comme élément d'organisation sociale. E o que pode servir como ponto de referência para a geração de vocês é ter consciência do papel do direito como um elemento regulador da sociedade. Alors, on a parfois l'impression que nos lois sont récentes, mais il faut savoir qu'il y a des traces de codes juridiques qui sont très, très anciens. Je vais en citer quelques-uns juste en référence pour que vous alliez regarder s'ils ne vous sont pas familiers. Então, às vezes, podemos ter a impressão de que algumas leis são recentes, são novidades, mas é preciso ter consciência da antiguidade do direito e da presença de codificações desde sociedades muito antigas até os nossos tempos. Alors, nous savons qu'il y a un code qui s'appelle le code d'Ur-Nammu ou Ur-Nama, qui est un vieux code qui date de 2100 avant l'ère chrétienne, avant Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on dit ici, avant Jésus-Christ. Código de 2100. Le code d'Ur-Nama. De 2500 antes de Cristo, eu já um exemplo que pode ser lembrado. 1750. Direito de defesa. E les droits de défense. Allez, droit de la défense, voilà. La présomption d'innocence, c'est le droit de la défense. Et puis, il y a, qui est mieux connu, c'est la Magna Carta, je pense que tout le monde la connaît. Mais conhecida, a Magna Carta, 1215, voilà, merci. Et puis, il y a ce qu'on appelle la Dounia Makilikan, qui est la charte des chasseurs ou la charte du Mandé, publiée par Soundiata Keïta de l'Empire du Mali en 1222. de 1222, a Carta dos Caçadores do Mali. Donc, je vais terminer en vous suppliant de veiller sur le monde actuel. Nous allons y prendre notre part aussi. Mais je vous supplie de veiller sur le monde et de ne pas accepter un monde avec les promesses de régression que nous entendons ces jours-ci. E, para terminar, ela incita a todos no sentido de ter consciência e da necessidade de resistir às tentativas de regressão que se multiplicam no mundo de hoje. Je n'aurais pas imaginé, et malgré tous mes engagements, je ne suis pas fière que le monde soit dans l'état où il est, je n'aurais pas imaginé qu'un président d'une grande démocratie décide d'aller occuper le territoire d'un autre pays, le Groenland, qu'il décide de changer le nom d'une géographie stabilisée dans le monde, le golfe du Mexique, qu'il décide de prendre le contrôle d'une infrastructure dans un pays indépendant, le canal du Panama, qu'il regarde un grand pays voisin pour lui dire de devenir un département de chez lui, hein, un État américain pour le Canada. Je n'aurais pas imaginé cela dans la réalité. E é inquietante vermos uma realidade em que o presidente democraticamente eleito de um país se permita falar publicamente em revogar uma denominação geográfica consolidada, em assumir o controle de um país independente como a Groenlândia, ou de querer transformar um Estado soberano e independente num novo Estado-membro dos Estados Unidos, como foi alegado em relação ao Canadá. C'est tellement énorme qu'on peut avoir envie d'en rire, mais c'est trop sérieux pour en rire. Et l'alternative, si on ne veut pas rire, ça n'est pas pleurer, c'est se battre et résister. São coisas tão absurdas que poderiam dar vontade de dar risada,
mas ao mesmo tempo é grave demais para a gente rir delas, e por outro lado não é uma solução para a gente chorar diante do que está sendo dito, mas é preciso que a gente se engaje em lutar contra esse tipo de coisa. E resistir. E resistir. Obrigada. Depois da magnífica fala da Madame Turihá, a gente abre para 2 ou 3 perguntas, porque nós temos ainda um tempinho. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, Madame Turihá? Pode fazer em português, a gente traduz para ela. Tem uma aqui, por favor? Ali no fundo tem outra, é isso? Bonjour, madame. Je suis brasileiro, je ne parle pas français. Mas a minha pergunta que eu queria fazer, na verdade, é se a senhora acredita que a repressão não, mas a sanção é realmente a melhor forma de combater o racismo, a discriminação, quando comparado à educação e a medidas... Sanção é uma forma importante de combater o racismo, plutôt que l'éducation ou d'autres moyens. Non, elle ne s'exclut pas. Il faut, dans l'immédiat, il faut sanctionner. Parce que c'est trop grave comme conséquence. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut proclamer l'égalité, il faut la protéger, il faut d'abord la préserver, donc il faut la proclamer. Nous sommes dans des sociétés égalitaristes. Nous assumons. Nous pensons que nous pouvons être différents, mais nous pouvons vivre ensemble. Et que nous avons les mêmes droits, les mêmes obligations. Donc il faut vraiment proclamer, il faut la préserver, ce sont les lois qui préservent, mais on fait les lois pour les appliquer. Et si nous sommes dans une société où il est nécessaire de dire qu'on refuse le racisme, il faut que ça ait un sens et un effet. Et puis évidemment, il faut préserver, donc il faut punir. Il faut punir. Donc, a sanção seria primeiro elemento, mas é preciso, sobretudo, reforçar a conscientização para poder evitar que situações como essa se reproduzam e se multipliquem. Mais vous avez raison, l'éducation c'est très important. Ao mesmo tempo, você tem razão, porque a educação é muito importante. Claro. C'est pour ça que la loi qui reconnaît que l'esclavage est un crime contre l'humanité fait l'obligation à l'État d'organiser l'enseignement, parce que c'était pas enseigné. E por isso, a lei que declarou a escravidão como um crime contra a humanidade estipula no artigo 2º a obrigação de ensinar a respeito do que foi o tráfico de escravos e a escravidão para criar consciência na sociedade, porque isso não era ensinado antes. Et il y a d'autres vecteurs d'éducation, hein, la culture, des films, des documentaires, des débats, du théâtre, il y a d'autres vecteurs d'éducation. E há outros vetores importantes da educação, os livros, os filmes, debates, o teatro, que complementam essa conscientização da sociedade. Merci à vous. Excellent français. Hoje, na França, nós temos debate muito grande sobre a questão racial. Le débat en France sur la question raciale. E que envolve também se pensarmos de uma forma interseccional questões que envolvem também gênero, né, raça, gênero e Pose raça. des questions concernant le genre, la race. E hoje, um dos principais debates que nós temos é uma aparente colisão entre direitos individuais e direitos do Estado. Les principaux questions qu'on a, c'est la confrontation entre les droits individuels et les droits de l'État. Hoje a França tem uma das maiores populações muçulmanas e também judaicas. Que la France aujourd'hui est de plus importante contingent de population musulmane et juive. E muitas vezes há uma certa perseguição a determinados grupos minoritários.
falha de persecução minoritaire. com a justificativa de soberania nacional de segurança. Sous allégation de défense de la souveraineté et de la sécurité publique. Então, como que dentro do sistema jurídico nós podemos conviver com, ao mesmo tempo, uma perseguição do Estado ou esse uso desse discurso e as liberdades individuais, principalmente desses grupos minorizados? Dans un État démocratique, faire la conciliation entre la liberté individuelle et la situation de persécution de ces groupes, surtout minoritaires. J'espère que j'ai bien compris la question. Si la réponse ne correspond pas, vous me dites. Donc, moi, j'ai bien compris de ce que vous m'avez dit, qu'il y a des minorités, il y a confrontation entre les droits individuels et la puissance d'État. C'est ça? Les normes pour protection de la sécurité publique. Oui. Et d'accord. Donc, si je comprends bien, la question que vous posez, c'est de savoir si le droit d'État peut s'imposer et justifier des restrictions de liberté individuelle. Comment on gère le fait qu'il y a beaucoup de minorités, enfin qu'il existe des minorités dans nos démocraties? Et c'est ça? Bon. Alors j'essaie de répondre à ça. En tout cas, si j'ai bien compris, j'en réponds. C'est pas j'essaie, je réponds à cela. Il y a constamment une tension entre la puissance d'État, le pouvoir d'État et les libertés individuelles, les droits et libertés individuelles. C'est une tension normale. Et c'est pour ça que les démocraties ne sont pas seulement des démocraties, mais ce sont aussi des États de droit. Você não trabalha... Não é só uma questão para as democracias, mas também para os Estados de Direito. Donc, cette tension est normale. Donc, l'État de droit, c'est plus que la démocratie, parce que l'État de droit organise, par des institutions, le contrôle de l'action de l'État. É importante justamente que as democracias controlem os mecanismos de operação dos Estados. C'est-à-dire que le citoyen, la citoyenne qui a l'impression ou la conviction que le pouvoir d'État est abusif sur ses droits ou de façon générale, peut saisir la justice administrative. Então, é importante que o cidadão ou a cidadã que veja uma ameaça possa se valer de mecanismos judiciais para atuar contra o que pode ser abusivo por parte de um Estado. Donc l'état de droit, c'est une démocratie où il est possible de rejeter une décision de l'État, que ce soit l'État central ou que ce soit une administration la plus proche. Então, Estado de Direito, uma democracia, é justamente onde exista a possibilidade de fazer valer as regras contra uma medida do Estado que seja uma ameaça à própria democracia e ao Estado de Direito. En France, il y a un corps judiciaire administratif qui est différent du corps judiciaire, principalement civil et pénal. Donc le corps administratif, c'est un tribunal administratif. En appel, il y a une cour d'appel administrative. Et au-delà, il y a le Conseil d'État. Então, na estrutura do Estado francês, diversamente do que no Brasil, há toda uma parte do judiciário voltada para questões administrativas, que, fazendo um parênteses, vai muito mais longe do que as nossas varas de fazenda pública. E essa estrutura do judiciário administrativo tem as várias instâncias e tem como órgão de apelação o Conselho de Estado, que é uma estrutura diferente que nós não temos um equivalente aqui no Brasil. Alors, sur la question des minorités, Em relação às minorias, si une démocratie reconnaît les minorités en tant que communauté, se uma democracia reconhece uma minoria como comunidade, é uma outra coisa. en France, ça n'est pas le cas, et il me semble qu'au Brésil non plus. Na França não é o que acontece e parece que no Brasil tampouco.
D'où le sens dans l'article de la Constitution Daí o sentido, como diz o artigo da Constituição, de reconnaître l'égalité des droits, quelle que soit l'origine, la race, guillemets, la religion, la croyance, etc. Nous sommes des citoyennes et des citoyens, nous sommes égales, nous sommes égaux. então, por isso é importante a redação do artigo 1º da Constituição francesa, como foi lembrado, reconhecendo a igualdade de todas as cidadãs e cidadãos e a igualdade de direitos entre todos. Mais d'une part, il faut sortir de l'individualité où une personne exposée soit obligée de se battre seule et saisir la justice. C'est souvent trop pénible. E é importante ir além do individualismo, o que pode ser pesado demais, difícil demais, para uma pessoa isoladamente considerada lutar contra esse tipo de avanço e de regressão nas garantias e na proteção dos direitos. C'est pour ça que nous avons des structures de la société civile, par exemple des associations qui accompagnent les personnes ou qui saisissent la justice. Por isso é importante que existam mecanismos da sociedade civil para ter controles e mecanismos organizados para lutar contra esse tipo de medida quando um governo adota. Com licença, não são mecanismos da sociedade Os mecanismos da sociedade civil, associação também. associações, organizações da sociedade civil. Pardon. A tradutora está boa. Mais il y a des institutions, notamment des institutions indépendantes. En France, vous avez peut-être l'équivalent ici, il y a un défenseur des droits, c'est une femme d'ailleurs, une défenseuse des droits. Il y a une commission nationale consultative des droits de l'homme. Donc, il y a des structures qui peuvent se charger de la bataille judiciaire et juridique. Dentro da estrutura do Estado francês, tem defensor, atualmente uma defensora dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, e essa atuação como órgãos institucionais para a proteção de direitos dentro da estrutura do Estado. Lorsque j'étais ministre, j'ai beaucoup été insultée. Quando ela foi ministra, foi muitas vezes insultada. On m'a traité de macaque, Tratada de macaca, de guenon. Des gens m'ont dit de retourner dans mon arbre. de chamada de nomes, de voltar a subir na sua árvore. Et j'étais accompagnée de menaces de mort pour bien faire les choses. E isso veio junto com ameaças de morte. Deixa eu falar. Mas eu já estou aqui. Ainda Estou aqui. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui, título de um filme. Je suis toujours là. Donc, moi, j'étais très occupée comme ministre, j'ai pas le temps de... Il se trouve que moi, j'ai des engagements politiques, j'ai mené beaucoup de batailles. Donc, ça ne me fragilise pas. Com o engajamento político, ela fez muitas batalhas e isso não te fragiliza. Mais c'est inadmissible. Mas é inadmissível. Et heureusement, des associations, elles, ont porté plainte. E é justamente por isso importante que associações levem adiante essas reclamações, façam processos. Et il y a eu quelques condamnations. E resultou em algumas condenações. C'est très long comme réponse. Nós poderíamos estar o dia inteiro aqui com a Madame Taubira. Acabar? O tempo. Nós gostaríamos de agradecer de novo muito a presença dela aqui. Acho que é a terceira vez, professor Pedro, que a Faculdade de Direito, né, recebe um evento, um catedrático da Cátedra José Bonifácio, e é sempre um orgulho, mas hoje eu acho que é uma alegria muito, muito especial receber a Madame Taubira, que ela tem a nossa casa como casa dela. Obrigada. Sempre possa voltar para dialogar conosco e seguir nos inspirando, principalmente inspirando vocês que são jovens para continuar
resistindo, vigilantes e inconformados em relação à realidade que nós temos nas nossas democracias. Muito, muito obrigada e muito obrigada a vocês pela paciência e pela audiência. Boa tarde. Direito de defesa. Et les droits de défense. Ah, les droits de la défense, voilà. La présomption d'innocence, c'est les droits de la défense. Et puis, il y a, qui est mieux connu, c'est la Magna Carta, je pense que tout le monde la connaît. Mais conhecida a Magna Carta. 1215, voilà, merci. Et puis, il y a ce qu'on appelle la Dounia Makilikan, qui est la charte des chasseurs ou la charte du Mandé, publiée par Soundiata Keïta de l'Empire du Mali en 1222. De 1222, a Carta dos Caçadores do Mali. Donc je vais terminer en vous suppliant de veiller sur le monde actuel. Nous allons y prendre notre part aussi. Mais je vous supplie de veiller sur le monde et de ne pas accepter un monde avec les promesses de régression que nous entendons ces jours-ci. E, para terminar, ela incita a todos no sentido de ter consciência e da necessidade de resistir às tentativas de regressão que se multiplicam no mundo de hoje. Je n'aurais pas imaginé, et malgré tous mes engagements, je ne suis pas fière que le monde soit dans l'état où il est, je n'aurais pas imaginé qu'un président d'une grande démocratie décide d'aller occuper le territoire d'un autre pays, le Groenland, qu'il décide de changer le nom d'une géographie stabilisée dans le monde, le golfe du Mexique, qu'il décide de prendre le contrôle d'une infrastructure dans un pays indépendant, le canal du Panama, qu'il regarde un grand pays voisin pour lui dire de devenir un département de chez lui, hein, un État américain pour le Canada. Je n'aurais pas imaginé cela dans la réalité. E é inquietante vermos uma realidade em que o presidente democraticamente eleito de um país se permita falar publicamente em revogar uma denominação geográfica consolidada, em assumir o controle de um país independente como a Groenlândia, ou de querer transformar um Estado soberano e independente num novo Estado-membro dos Estados Unidos, como foi alegado em relação ao Canadá. C'est tellement énorme qu'on peut avoir envie d'en rire, mais c'est trop sérieux pour en rire. Et l'alternative, si on ne veut pas rire, ça n'est pas pleurer, c'est se battre et résister. São coisas tão absurdas que poderiam dar vontade de dar risada, mas ao mesmo tempo é grave demais para a gente rir delas. E por outro lado, não é uma solução a gente chorar diante do que está sendo dito, mas é preciso que a gente se engaje em lutar contra esse tipo de coisa. E a resistir. E resistir. Obrigada. Depois da magnífica fala da Madame Turimá, a gente abre para 2 ou 3 perguntas, porque nós temos ainda um tempinho. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, Madame Turimá? Pode fazer em português, a gente traduz para ela. Tem uma aqui, por favor? Ali no fundo tem outra, é isso? Bonjour, madame. Je suis très lié de parler français. Mas a minha pergunta que eu queria fazer, na verdade, é se a senhora acredita que a repressão não, mas a sanção é realmente a melhor forma de combater o racismo, a discriminação, quando comparado à educação e a medidas... Sanction est une forme importante de combattre le racisme plutôt que l'éducation ou d'autres moyens. Non, elle ne s'exclut pas.
Dans l'immédiat, il faut sanctionner, parce que c'est trop grave comme conséquence. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut proclamer l'égalité, il faut la protéger, il faut d'abord la préserver, donc il faut la proclamer. Nous sommes dans des sociétés égalitaristes. Nous assumons, nous pensons que nous pouvons être différents, mais nous pouvons vivre ensemble et que nous avons les mêmes droits, les mêmes obligations. Donc il faut vraiment proclamer, il faut la préserver, ce sont les lois qui préservent, mais on fait les lois pour les appliquer. Et si nous sommes dans une société où il est nécessaire de dire qu'on refuse le racisme, il faut que ça ait un sens et un effet. Et puis évidemment, il faut préserver, donc il faut punir. Il faut punir. Donc a sanção seria primeiro elemento. Mas é preciso, sobretudo, reforçar a conscientização para poder evitar que situações como essa se reproduzam e se multipliquem. Mais vous avez raison, l'éducation c'est très important. Ao mesmo tempo, você tem razão, porque a educação é muito importante. Claro. C'est pour ça que la loi qui reconnaît que l'esclavage est un crime contre l'humanité fait l'obligation à l'État d'organiser l'enseignement, parce que c'était pas enseigné. E por isso, a lei que declarou a escravidão como um crime contra a humanidade estipula no artigo 2º a obrigação de ensinar a respeito do que foi o tráfico de escravos e a escravidão para criar consciência na sociedade, porque isso não era ensinado antes. Et il y a d'autres vecteurs d'éducation, la culture, des films, des documentaires, des débats, du théâtre, il y a d'autres vecteurs d'éducation. E há outros vetores importantes da educação, os livros, os filmes, debates, o teatro, que complementam essa conscientização da sociedade. Merci à vous. Excellent français. Hoje, na França, nós temos debate muito grande sobre a questão racial. Le débat en France sur la question raciale. E que envolve também se pensarmos de uma forma interseccional questões que envolvem também gênero, né, raça, gênero, Pose des questions concernant le genre, la race. E hoje um dos principais debates que nós temos é uma aparente colisão entre direitos individuais e direitos do Estado. La principale question qu'on a, c'est la confrontation entre les droits individuels et les droits de l'État. Hoje a França tem uma das maiores populações muçulmanas e também judaicas. Que la France aujourd'hui est de plus importante contingent de population musulmane et juive. E muitas vezes há uma certa perseguição a determinados grupos minoritários. Parfois, il y a de persécution de groupes minoritaires. Com a justificativa de soberania nacional de segurança. Sous l'allégation de défense de la souveraineté et de la sécurité publique. Então, como que dentro do sistema jurídico nós podemos conviver com, ao mesmo tempo, uma perseguição do Estado ou esse uso desse discurso e as liberdades individuais, principalmente nesses grupos minorizados? Dans un État démocratique, faire la conciliation entre les libertés individuelles et la situation de persécution de ces groupes, surtout minoritaires. J'espère que j'ai bien compris la question. Si la réponse ne correspond pas, vous me dites. Donc, moi, j'ai bien compris de ce que vous m'avez dit, qu'il y a des minorités, il y a confrontation entre les droits individuels et la puissance d'État. C'est ça? Les normes pour protection de la sécurité publique. Oui. Et d'accord. Donc, si je comprends bien, la question que vous posez, c'est de savoir si le droit d'État peut s'imposer et justifier des restrictions de liberté individuelle. Comment on gère le fait qu'il y a beaucoup de minorités, enfin qu'il existe des minorités dans nos démocraties? Et c'est ça? Bon. Alors j'essaie de répondre à ça. En tout cas, si j'ai bien compris, j'en réponds. C'est pas j'essaie, je réponds à cela.
il y a constamment une tension entre la puissance d'État, le pouvoir d'État et les libertés individuelles, les droits et libertés individuelles. C'est une tension normale. Et c'est pour ça que les démocraties ne sont pas seulement des démocraties, mais ce sont aussi des États de droit. Você não trabalha... Não é só uma questão para as democracias, mas também para os Estados de Direito. Donc, cette tension est normale. Donc, l'État de droit, c'est plus que la démocratie, parce que l'État de droit organise, par des institutions, le contrôle de l'action de l'État. É importante justamente que as democracias controlem os mecanismos de operação dos Estados. C'est-à-dire que le citoyen, la citoyenne qui a l'impression ou la conviction que le pouvoir d'État est abusif sur ses droits ou de façon générale, peut saisir la justice administrative. Então, é importante que o cidadão ou a cidadã que veja uma ameaça possa se valer de mecanismos judiciais para atuar contra o que pode ser abusivo por parte de um Estado. Donc l'État de droit, c'est une démocratie où il est possible de rejeter une décision de l'État, que ce soit l'État central ou que ce soit une administration la plus proche. Um Estado de Direito, uma democracia, é justamente onde exista a possibilidade de fazer valer as regras contra uma medida do Estado que seja uma ameaça à própria democracia e ao Estado de Direito. En France, il y a un corps judiciaire administratif qui est différent du corps judiciaire, principalement civil et pénal. Donc le corps administratif, c'est un tribunal administratif. En appel, il y a une cour d'appel administrative. Et au-delà, il y a le Conseil d'État. Então, na estrutura do Estado francês, diversamente do que no Brasil, há toda uma parte do judiciário voltada para questões administrativas, que, fazendo um parênteses, vai muito mais longe do que as nossas varas de fazenda pública. E essa estrutura do judiciário administrativo tem as várias instâncias e tem como órgão de apelação o Conselho de Estado, que é uma estrutura diferente que nós não temos um equivalente aqui no Brasil. Alors, sur la question des minorités, Em relação às minorias, si une démocratie reconnaît des minorités en tant que communauté, se uma democracia reconhece uma minoria como comunidade, é uma outra coisa. en France, ça n'est pas le cas, et il me semble qu'au Brésil non plus. Na França não é o que acontece e parece que no Brasil tampouco. D'où le sens dans l'article de la Constitution Daí o sentido, como diz o artigo da Constituição, de reconnaître l'égalité des droits, quelle que soit l'origine, la race, la religion, la croyance, etc. Nous sommes des citoyennes et des citoyens, nous sommes égales, nous sommes égaux. então, por isso é importante a redação do artigo 1º da Constituição francesa, como foi lembrado, reconhecendo a igualdade de todas as cidadãs e cidadãos e a igualdade de direitos entre todos. Mais d'une part, il faut sortir de l'individualité où une personne exposée soit obligée de se battre seule et saisir la justice. C'est souvent trop pénible. E é importante ir além do individualismo, o que pode ser pesado demais, difícil demais, para uma pessoa isoladamente considerada lutar contra esse tipo de avanço e de regressão nas garantias e na proteção dos direitos. C'est pour ça que nous avons des structures de la société civile, par exemple des associations qui accompagnent les personnes ou qui saisissent la justice. Por isso é importante que existam mecanismos da sociedade civil para ter controles e mecanismos organizados para lutar contra esse tipo de medida quando um governo adota. Com licença,
mecanismos, são mecanismos da sociedade, Os mecanismos da sociedade civil, associação também. associações, organizações da sociedade civil. Pardon. A tradutora estava boa. Mais il y a des institutions, notamment des institutions indépendantes. En France, vous avez peut-être l'équivalent ici, il y a un défenseur des droits, c'est une femme d'ailleurs, une défenseuse des droits. Il y a une commission nationale consultative des droits de l'homme. Então, Donc, il y a des structures qui peuvent se charger de la bataille judiciaire et juridique. dentro da estrutura do Estado francês, tem defensor, atualmente uma defensora dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, e essa atuação como órgãos institucionais para a proteção de direitos dentro da estrutura do Estado. Lorsque j'étais ministre, j'ai beaucoup été insultée. Quando ela foi ministra, foi muitas vezes insultada, On m'a traité de macaque, tratada de macaca, de guenon. Des gens m'ont dit de retourner dans mon arbre. de chamada de nomes, de voltar a subir na sua árvore, Et j'étais accompagnée de menaces de mort pour bien faire les choses. e isso veio junto com ameaças de morte. Deixa eu falar. Mas eu já estou aqui. Ainda estou Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui, título de um filme. Je suis toujours là. Donc, moi, j'étais très occupée comme ministre, j'ai pas le temps de... Il se trouve que moi, j'ai des engagements politiques, j'ai mené beaucoup de batailles. Donc, ça ne me fragilise pas. Com o engajamento político, ela fez muitas batalhas, e isso não te fragiliza. Mais c'est inadmissible. Mas é inadmissível. Et heureusement, des associations, elles, ont porté plainte. E é justamente por isso importante que associações levem adiante essas reclamações, façam processos. Et il y a eu quelques condamnations. E resultou em algumas condenações. C'est très long comme réponse. Nós poderíamos estar o dia inteiro aqui com a Madame Taubira. E Acabou? o tempo. Nós gostaríamos de agradecer de novo muito a presença dela aqui. Acho que é a terceira vez, professor Pedro, que a Faculdade de Direito, né, recebe um evento, um catedrático da Cátedra José Bonifácio, e é sempre um orgulho, mas hoje eu acho que é uma alegria muito, muito especial receber a Madame Taubira, que ela tem a nossa casa como casa dela. Obrigada. Sempre possa voltar para dialogar conosco e seguir nos inspirando, principalmente inspirando vocês que são jovens para continuar resistindo, vigilantes e inconformados em relação à realidade que nós temos nas nossas democracias. Muito, muito obrigada, e muito obrigada a vocês pela paciência e pela audiência. Boa tarde.